Muito bem-vindo. Esta é a nossa primeira aula de verdade e nós já vamos começar sem muita enrolação, indo a um ponto que é de extrema relevância, o preenchimento da ficha de informações confidenciais, a nossa FIC, ou questionário de informações que você presta à comissão e que, com base nesse questionário, eles vão fazer uma pesquisa de campo para entender se você tem ou não um perfil adequado para trabalhar na carreira da segurança pública. O que você tem que ter em mente aqui? E aí eu lembro que essa é a primeira aula de uma série de 2 aulas no preenchimento do formulário. Nós estamos discutindo agora um formulário de 2022 da SUSEP. É o mesmo cargo, apenas mudou o nome. Então, nessa nossa discussão, pode ser que surja no concurso de 2026 alguma informação, alguma alteração na ficha. Se isso acontecer, eu vou trazer uma aula atualizada. Agora, sem muita enrolação, vem comigo aqui para a tela. Nós temos o formulário de 2022 que vai servir para a nossa aula. O que é muito importante? Que você faça uma leitura atenta dessas instruções. Como eu vou fazer 2 aulas para o preenchimento do formulário, eu vou conseguir ler junto com você. Óbvio que eu não vou fazer a leitura literal, mas vou explicar também esses esclarecimentos para evitar um problema futuro. Primeiro ponto, pessoal, vem comigo aqui para a tela. Nós temos que preencher com letra de forma ilegível. Gente, se pediu letra de forma ilegível, é letra de forma ilegível. Não faz diferente. Não rasura. Ah, mas olha só, aqui está dizendo que a responsabilidade pelas informações é do candidato. Isso significa que se você disser que o seu pai, seu primo, seu irmão não cometeu nenhum crime, que você está mentindo se ele cometeu. Ou seja, quando conversar com os parentes, e nós teremos uma aula sobre omissão mais lá na frente, mas quando conversar com os parentes, você tem que tomar cuidado para ver se de fato eles não estão te enganando. É possível, através do CPF deles, consultar a ação judicial, verificar passagens policiais. Eu sei que às vezes um parente ele acaba ficando com vergonha ou receio de contar do seu passado, mas a comissão não perdoa. Então, a menos, evidentemente, que você não tenha contato com essa pessoa, mas essa questão será discutida lá na frente. Depois nós temos aqui no item C que você tem que tomar cuidado com a interpretação. Ora, mas é justamente a interpretação que vai te reprovar. Eu não entendi o que este campo quis dizer. Ou eu não entendi assim, eu pensei de outra forma. A comissão, a Fundatec, não está nem aí. Vai te reprovar. Então vamos seguir aqui, porque temos uma aula bem produtiva pela frente. Quando nós formos verificar essa parte do item E, que de novo é relacionada ao concurso de 2022. Pode ser que mude para o concurso de 2026? Pode. Já falei anteriormente que eu vou atualizar a aula se isso acontecer. Olha só, esse ponto diz respeito a informações que não cabem no nosso formulário. Eu nem mostrei ele ainda, estamos nos esclarecimentos. Se você não consegue colocar de forma legível, o espaço ficou apertado, vai anexar uma folha de ofício ao final, como está dizendo aqui, olha, estou redigindo isso com relação ao item tal, ao item A, aqui está dando o exemplo, o item A. E aí vai colocar essas informações. Uma folha ofício sem timbre, sem nada. Coloca ao final do documento. É isso que você vai fazer para cada campo em que não couber todas as informações. Uma vez que você entendeu isso, nós temos agora uma questão que é de extrema relevância. Presta atenção, eu vou até colocar direto na tela para você ler e não se perder. Olha só, agora eu sumi da tela e ficou maior para você conseguir entender a importância desse item. O que nós temos aqui de tão importante? Pensa assim comigo, olha só. Se eu tenho aqui um questionário e eu preciso acrescentar alguma informação, esta informação diz que você tem que redigir isso em papel e enviar para a comissão por correio, entregar pessoalmente dentro deste endereço. Agora eu vou voltar para mim e vamos conversar nós dois aqui. Pensa aqui o seguinte. Como é que eu provo que estive presencialmente e entreguei uma atualização da minha ficha? Eu não provo.
Geralmente eles se recusam a assinar um documento de que você esteve lá. Então, o que geralmente eu recomendo ao meu cliente? Ao meu aluno? Manda também um e-mail. Ah, mas o edital pediu para mandar por correio. Manda, mas manda também um e-mail. Pediu para mim presencialmente. Vai, mas manda também um e-mail. Por que isso, Renan? Pensa comigo. Se eu for discutir na via administrativa ou na via judicial, eu preciso ter a prova de que você não omitiu. Tá, mas quando isso ocorreria? Pensa assim comigo. Eu fui pego numa blitz da lei seca, posteriormente à entrega do formulário. Então, como é que eu vou passar essa informação? Olha, uma informação nova, é um fato superveniente. Eu vou fazer o que diz aqui o formulário, e agora eu vou dividir com você a tela. Eu vou mandar aqui uma correspondência, ou vou presencialmente. Mas eu vou redigir um e-mail com nome completo, CPF, inscrição do candidato no concurso público e vou atualizar o item tal da ficha de informações, no qual eu respondi assim, assim, assado, passa a ter a seguinte resposta, em razão de fato superveniente. Aconteceu isso, o boletim de ocorrência, número do processo, vai relatar o que você soube. Olha, inicialmente meu pai disse que não tinha processo, mas ele lembrou que tinha um. Estou vindo aqui atualizar. Não quero omitir. Quando ele me disse que não tinha, eu confiei e coloquei que não tinha. Ele lembrou que tinha o processo Y. Estou trazendo a informação. Então, se você fizer dessa forma, significa que não vai reprovar? Não. A administração pode te reprovar igual. Mas, pelo menos, não será pela omissão. Porque a omissão é aquilo que eu sei e não informo. Se eu não sei, não é omissão. Se eu informei, ainda que não no formulário inicial, mas posteriormente, deixa de ser uma omissão. Então, esse ponto nós vamos discutir também mais à frente. Quesitos que, no caso, foram preenchidos, vão ter a sua resposta. E aqueles em que você vai colocar uma resposta não, ou que não se aplica, um traço. É o que estava dizendo aqui. Um traço. Óbvio que essa data aqui não se aplica para o nosso caso. Por isso, vamos aqui direto, então, para o nosso formulário. Primeira questão. Cargo. Não vai errar o cargo, não vai errar o número da inscrição. Os seus dados. Aí é copiada a sua carteira de trabalho, da sua carteira de motorista, do seu RG. Copia as informações, não erra. Claro que erros materiais podem ser consertados depois, mas lembre-se que o formulário exige forma de letra e não é para rasurar. Então, letra de forma e não rasura. Depois que colocou todas as suas informações pessoais, nós temos que lembrar o seguinte: o que é o seu endereço atual? É onde você mora. Aqui já começa a morar um problema, porque nós vamos falar de um termo chamado ambiência criminal. Eu não sou bandido, mas eu divido o apartamento com alguém que usa tornozeleira. Eu não sou bandido, mas eu moro em um lugar em que sabidamente moram comigo pessoas relacionadas ao tráfico. Vai dar ruim. Tu tem dúvida de que vai dar ruim? Vai dar ruim. Então, quando tu relata o teu endereço atual, lembra que a comissão vai consultar os vizinhos, vai olhar se aquela região está dentro de algum mapa de investigação, vai olhar a tua ambiência criminal, onde tu está inserido e se tu pode, ao momento em que ingressa na Força de Segurança Pública, trazer algum prejuízo à sociedade. Então, relata o teu endereço atual. Agora nós vamos ter aqui endereços anteriores. Essa parte aqui é muito importante. Por quê? Tu vai ter que trazer certidões criminais dos locais em que tu residiu. Então, se tu residiu em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e morou um tempo no Paraná, vai ter que trazer as certidões de todos esses locais. Mudou de cidade dentro do estado, vai ter que trazer as certidões dessas cidades. Como assim? Nós temos as certidões de primeiro e segundo grau. Em muitos tribunais, as comarcas, as regiões vão ter uma certidão específica. Então, vou colocar aqui que eu poderia ter ali em Erechim, comarca de Erechim. Vou pegar uma certidão de primeiro grau. A certidão de segundo grau é do tribunal, é unificada. Mas se eu morei em Erechim, eu morei em, sei lá, vamos colocar que eu morei em Porto Alegre mesmo.
Ô Osório, eu vou ter que pegar de primeiro grau de Osório, vou ter que pegar primeiro grau de Erechim, primeiro grau de Porto Alegre. Cada local que você disse que residiu, mesmo no próprio estado, vai ter que ter uma certidão de primeiro grau. Tá, mas Renan, no meu estado, porque você pode ser de fora do Rio Grande do Sul e fazer o concurso aqui. No meu estado é tudo unificado. Se é tudo unificado, se certifica de que é unificado. Então, lá consta na certidão que está unificado o primeiro grau? Se não consta, pega uma por cada comarca que tu residiu. Agora, morou a vida inteira num lugar só, ficou fácil, são menos certidões. Então, presta atenção. Colocou aqui que foi o seu endereço anterior, vai ter que pegar as certidões. E agora entra o nosso primeiro insight. Como é que a comissão vai saber que você morou em Criciúma, Santa Catarina, durante 2 meses, se não tem comprovante de endereço no teu nome, se não tem nenhuma conta no teu nome e se você não tem carteira assinada, contrato de trabalho? Simplesmente ela não vai saber. Então, não precisa vir aqui e colocar todos os locais em que você morou se não houver prova de que morou naquele local. Agora, claro, se você foi parado numa blitz, disse que o seu endereço era Criciúma, Santa Catarina, isso vai estar no registro policial. Eles vão encontrar essa informação. E aí você vai reprovar porque omitiu que morou fora do estado. Então, presta atenção que essas informações aqui vão subsidiar a investigação social depois. Então, preenchi aqui, Renan, todos os campos em que eu disse que morei nesse lugar, naquele lugar e no outro lugar. Depois de preencher tudo isso, lembre-se, e aqui está em vermelho, não foi eu que coloquei. Isso já estava no formulário original de 2022. Tudo que tu diz que é um fato tem que estar comprovado. Evidentemente, se não há provas, o fato não existiu. Nega até a morte. Então, eu esqueci que eu fiquei 1 mês de férias na casa da minha avó. Tu morou lá na casa da tua avó? Não, férias é férias. Nem fala que ficou de férias na casa da tua avó. Senão eles vão querer as certidões deste local. Todo mundo me entendeu? Vamos seguir então. Quando nós falamos aqui de dados familiares do candidato, bom, eu vou chamar de novo aqui a tela para mim, porque é muito importante. Pensa assim, não importa se você é uma boa pessoa, o Estado não se importa. O Estado não sabe que você é uma boa pessoa e não tem interesse de saber. Você é um número em um concurso público. Eu, como professor e como advogado, vou te tratar como um indivíduo. Eu quero te ajudar. Mas o Estado não se importa. Se é você, o João, a Mariazinha que vai tomar posse no cargo, o que muda para a sociedade? O que muda para o Estado? Nada. Mas muda para você. Para você muda. Então presta atenção. Vamos lá para o nosso formulário. Eu tenho aqui o meu estado civil. Vou preencher. Eu sou casado com um ex-traficante. Se você acompanhou recentemente, isso aconteceu em Santa Catarina e o tribunal vedou. Claro que depois teve uma reviravolta e o Supremo liberou. Mas você quer passar por um processo judicial? Não, né? Então, eu não tenho nenhum documento que me demonstre que estou casado com alguém que tem antecedentes criminais. Então tu não é casado. Então tu não é casada. Para que vai passar a informação para se prejudicar depois? Mas eu resido com essa pessoa. Bom, então vai dar problema. Se tu reside com um ex-traficante, por mais que ele tenha se reabilitado, tu realmente acredita que a comissão de investigação, quando olhar o CPF dele no sistema ou dela no sistema, vai te dar alguma chance? Não. Então, aquilo que existe no mundo real, aquilo que tem prova, sou obrigado a falar. Aquilo que não existe, não vou falar. Então, estado civil, sou casado, sou solteiro, sou viúvo. Vai colocar isso. Depois nós temos o nome do cônjuge e companheiro. Não sou casado, mas eu tenho um companheiro. União estável. Sou obrigado a falar. Existe a união estável. Não tenho união estável, tenho uma namorada, tenho um namorado. Bom, aí você opta, coloca o indivíduo ou não. Se sabe que esse indivíduo tem passagem policial, vai dar problema. Como é que o Estado vai saber que tu namora alguém? Rede social. E aí tá o calcanhar de Aquiles da juventude da modernidade. Tá ostentando no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn também. O que você precisa saber? Aquilo que tá na rede social, basicamente não some mais da rede social.
vai ser encontrado. Então presta atenção. Se sabe que vai dar um problema, e aqui eu não estou falando com a maioria, estou falando com alguns, se sabe que namora alguém que tem passagem, vai dar problema. Apaga a rede social, exclui postagens, não seja visto em público com essa pessoa. Tem foto, não tem como. Aí relata. Continuando. Aqui é tudo coisa simples. Dados que você está copiando dos seus documentos. Possui irmãos ou irmãs? Olha, aqui também dá problema. Por quê? Lembra que eu falei da ambiência criminal? Já trabalhei, não foi em um nem dois, são vários os casos em que um irmão é a ovelha negra e o outro é uma pessoa boa, e eu imagino que essa pessoa boa é você que está aí assistindo a minha aula e que quer fazer esse curso. Se o seu irmão tem práticas que você não concorda e que a comissão reprovaria caso ele fosse o candidato, existe uma possibilidade de ela te reprovar. Nesse curso eu não vou discutir o direito, eu estou te explicando como acontece. É claro que a Constituição diz que tu não pode ser punido pelo crime de outra pessoa. Mas nós não estamos aqui num tribunal. Nós estamos na via administrativa. E o objetivo desse curso é evitar a judicialização. É não chegar à esfera judicial. Por isso, presta atenção. Qual é a circunstância do crime do teu irmão? Do crime do teu pai? Do crime da tua mãe? A circunstância eu não sei, Renan era pequeno, ou eles não me contam detalhes. Tudo bem, mas tu tens fotos no Facebook abraçado no aniversário dele. Ah, mas ele é minha família. Sim, mas a comissão vai achar que se tu tem uma relação muito próxima, muito íntima com o teu irmão, com o teu parente, que tu não tem perfil para trabalhar no sistema penitenciário. Então, rede social é um calcanhar. Presta atenção no que tem lá. Tem gente que diz, eu não tenho nada, e depois reprova na investigação. Tive um cliente do concurso de 2022, acharam coisa dele no Facebook de 2013, 2014. E reprovou. Porque ele disse que não tinha relação com o irmão que era criminoso, e eles montaram um histórico de todas as festas, todos os atos que ele participou junto com o irmão. Então, presta atenção nisso. Vamos aqui agora, então, para as informações de filhos ou enteados. Para que serve isso aqui? Bom, inicialmente, você vai estar colocando essas informações para que eles te conheçam melhor, para que eles saibam do teu perfil. Nesse teu perfil, tu pode estar junto com uma mulher ou junto com um homem, e nesse caso, vocês têm filhos que não são dos dois. Filhos de um, filhos de outro. Será que tem alguma passagem no conceito tutelar? Será que tem entrada no hospital com lesões dessas crianças? Então tudo isso vai ser analisado. Por isso eles pedem essas informações. Evidentemente que eles vão investigar toda a sua vida. A investigação social não se resume a processos seus. Pode ser maus tratos da criança, pode ser como vive a tua situação familiar, os teus enteados, se tu tem pensão em atraso, se não tem. Então essas informações deste primeiro bloco são muito simples. Você vai simplesmente copiar os dados. Tenho filhos? Tenho. Não tenho? Coloco um não, traço, risco tudo, não se aplica. Posso fazer dessa forma. Vou chegar aqui agora no item 2.5. Esse eu vou marcar porque aqui a gente tem que conversar de novo. Vou chamar a tela para mim e você presta atenção no seguinte. A redação, estou olhando para a minha outra tela aqui, para o meu monitor lateral, diz, reside com outras pessoas sem vínculo de parentesco. Quando eu resido com um pai que tem passagens criminais, eu até consigo justificar, e já fiz isso em processos, de que eu sou dependente financeiro, eu não trabalho, ou trabalho e ganho muito pouco, preciso morar com meu pai, eu não tenho como pagar aluguel. Agora, por qual razão você residiria com um criminoso, com uma pessoa de maus antecedentes, que não é nem seu parente? Vai dar ruim. Pode ter certeza, vai dar ruim. Então, presta atenção. O formulário já está te trazendo os questionamentos porque eles querem te reprovar. Essa é a realidade. Então, você vai narrar se sim, se não e informar nome completo, identidade e tipo de vínculo. Lembra que eu falei? Qual é o registro de que você mora naquele local? O aluguel está no meu nome, no nome dele ou no nome dela? Bom, aí tem que falar.
Não, eu moro sozinho para todos os efeitos. Tá, Renan, e se depois eles me pegarem e disserem que a pessoa mora ali? Não, a pessoa não mora ali, ela tá ficando comigo uns dias. Ela não mora aqui. Não, ela veio dormir um final de semana. É um amigo, pediu para ficar uns dias, mas ele não mora aqui. Ele, inclusive, já foi embora. Então, fica ligado, evidentemente, tu só vai esconder, tu só não vai falar essas informações se não houver registro e se isso de alguma forma for te prejudicar. Não, eu moro com um amigo, mas ele não tem nenhum problema. Bom, então por que tu não vai falar isso? Vai relatar. Depois nós vamos vir aqui agora para o item 2.6. Estamos entrando nas redes sociais. Quando nós ingressamos nas redes sociais, e aqui eu vou falar brevemente, já antecipei isso um pouco, tudo que estiver na tua rede social, e o Supremo já decidiu isso, pode te reprovar. Ah, mas como assim? Mesmo que não haja processo? Sim. Eu sou racista, eu sou todos esses istas, eles vão te reprovar. Eu fiz apologia ao crime, vão te reprovar. Eu fiz declarações injuriosas contra a polícia militar, contra a polícia penal, contra o judiciário, e eles podem te reprovar. Eu tive um caso, são vários casos que eu já atuei. Eu tive alguns casos em que o indivíduo reprovou, porque quando ele era menor de idade, olha, isso nem seria constitucional. Estatuto da Criança e do Adolescente, a inimputabilidade do menor, mas que o indivíduo era menor, fez divulgações ofensivas em Facebook, outras redes sociais, ficou maior, prestou concurso público, foram buscar isso lá no fundo do baú e reprovaram o indivíduo por manifestações injuriosas. Reverti na justiça depois? Reverti. Então, o que você faz? Ah, eu acho que eu tenho lá em algum lugar uma manifestação injuriosa, um comentário. Exclui, remove. Tire isso de circulação. Continuando, porque aqui nós temos todas as redes. Você vai excluir, vai fechar o teu perfil. Renan, o edital manda eu abrir o perfil. Ótimo, não tenho nenhum perfil. Exclui, desativa. Não tenho nenhum perfil. Colocando aqui para o item 3, dados profissionais. Nós temos que ter aqui um apanhado geral. A questão é o seguinte. Eu não tenho processo. Não tenho título protestado, mas eu fui demitido por justa causa. É isso que a comissão quer saber. Qual é o seu trato com o seu empregador? Lá no seu trabalho, você chegava atrasado? Apresentava muito atestado? Eles vão buscar essas informações. Eles querem saber que espécie, que tipo de pessoa você é. Por isso essas informações do trabalho também são importantes. E veja aqui, como a comissão vai saber onde você trabalhou? Porque você está informando. Então, se não tem registro, você não trabalhou, não existiu. Nega até a morte. Ah, eu trabalhei em São Paulo. Peraí. Trabalhou em São Paulo, mas lá no campo de endereço, tu nunca morou em São Paulo. Como isso? Se entregasse. Então, presta atenção para não ser incoerente na hora de colocar os dados no formulário. Mesma coisa com empregos anteriores. Para cada local que eu trabalhei, eu vou apresentar uma certidão de antecedentes criminais, uma não, todas aquelas exigidas pelo edital. Depois nós vamos vir aqui para o item 3.3. Muito importante mesmo. Por quê? Se eu já sou servidor público ou seletista, eu posso ter respondido a processo administrativo, que não se confunde com processo judicial. Eu posso ter sido exonerado a bem do serviço público. Eu posso ter sofrido sanções e eles vão querer averiguar isso. Qual é a sua conduta no serviço público? Tem quantos processos administrativos disciplinares em aberto? Tudo isso eles vão olhar. Vai colocar se é servidor, se não é servidor e vai colocar as informações. Algumas vezes você vai ter que trazer a cópia desses procedimentos. Isso é muito comum e eu já atuei em casos em que você, por exemplo, já é um policial militar. Eu quero sair da PM, quero sair da Brigada Militar, que é o nome correto no Rio Grande do Sul, e quero ingressar no sistema penitenciário. Estou cansado de estar na rua. Só que quantas vezes você prendeu alguém, e eu sei que essa fala é direcionada a uma minoria, mas quantas vezes você prendeu alguém que falou de abuso de autoridade? Aí vai para a audiência de custódia e o indivíduo diz, ele me bateu, aquilo vai gerar um BO. Ou outras ocorrências. Então isso vai
fazer com que você seja inadequado? Não. Mas vai existir um procedimento, talvez administrativo, para verificar se você de fato excedeu na força, talvez um boletim de ocorrência, alguma coisa vai existir. Por isso, presta atenção e pesquise isso com cautela. Depois que você colocou isso, eles querem saber se você foi exonerado. Bom, por que eles querem saber se você foi exonerado? Porque se você foi demitido do serviço público, você fez alguma coisa errada. O que você fez? Foi improbidade administrativa? Foi assédio sexual? Se meteu em alguma coisa que não deveria? E é nesse ponto que você vai ter que trazer essas certidões. Já se antecipa. Você já reúne esses documentos. Às vezes tem que fazer um pedido administrativo para pegar a cópia integral. Às vezes é um processo antigo, mas tem que se antecipar. Depois que você colocou essa informação do item 3.4, nós vamos entrar em dados de ensino do candidato. Basicamente, eles querem saber em que instituição você estudou, qual é o seu nível de educação e, mais do que isso, eles vão pesquisar. Tivemos recentemente uma notícia, não foi cliente meu, mas chegou aqui no escritório, em que o indivíduo tinha passagens na sua ficha de aluno, desde o ensino médio e na faculdade, de desrespeito a professores. Não deu outra. Reprovou na Polícia Militar de São Paulo, sem ter nenhum processo, só pelo histórico escolar. Consultaram a escola, consultaram a faculdade e ele tinha uma extensa ficha de desrespeito às mulheres. Chamava a professora de vagabunda, não respeitava dentro da sala de aula, tinha sido suspenso algumas vezes e mesmo sem condenação criminal foi impedido de ingressar na Polícia Militar de São Paulo, mesmo na via judicial. O judiciário negou. Porque o que se avaliou foi a conduta desse indivíduo, mesmo que não houvesse processo judicial. Seguindo, nós temos aqui no item 4.1, 4.2, questão acadêmica. Você já entendeu, já expliquei o que eles estão avaliando. Colocou essas informações, lembra, não mente. Tem a pós, terminou, tem. Não terminou, não entregou o TCC, não tem pós. Coloca as informações corretas. Não tenta parecer o que você não é. Depois que você chegou no item 5, as coisas vão começar a andar. A nossa aula, por hoje, vai encerrar aqui. Nós vamos continuar, evidentemente, na próxima aula, o resto do nosso formulário de investigação social. Nesse momento, eu peço que você assista com calma 1, 2, 3 vezes essa aula, se for necessário. Solicito que você busque os documentos com antecedência. Ah, mas ainda nem abriu a fase de investigação social, Renan. E os documentos têm validade de 90 dias. De fato, mas você já tem que treinar agora. Ah, mas eu ainda nem passei na objetiva. Começa a treinar. Está fazendo concurso público? Tirar uma certidão de antecedentes criminais tem que ser algo que você domina para não reprovar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Vamos continuar na próxima a partir do item 5. E eu te vejo muito em breve.